Boa noite, meu querido Maurício Silva Freitas. Satisfação, vereador Maurício, tê-lo aqui no programa. Na sequência, vamos rodar e conversar contigo. Boa Paulo noite, Rodrigues, Harry. Boa noite, tema. Paulinho. Boa noite a todos que nos assistem. Um pouquinho de problema na internet aqui em Santa Vitória, mas entrando. Boa noite, Maurício. Bom tê-lo aqui conosco. O Masrali e todos e todas que estão nos assistindo, essa questão do critério religioso realmente é um absurdo, né? Nós tivemos, não muito longe, de tempos atrás aqui, também a nomeação que, pelo menos, a grande mídia trabalhava como também um ministro terrivelmente católico no Supremo Tribunal Federal. Todas essas questões são uivadas de equívocos. Mas, Rally, uma questão que eu quero levantar aqui em relação à nomeação, na nomeação não foi nomeado, foi escolhido, mas não foi nomeado ainda, né? Mas a escolha do ministro para o Supremo, que eu acho que ele, pelas falas dele, pelos posicionamentos dele, ele é terrivelmente de direita. Este que é o problema maior. O fato dele ser evangélico, presbiteriano e professar sua crença, tem outros ministros do Supremo que professam a sua, e é uma liberdade que cada um tem. Mas como tu bem colocasse, Rally, o Supremo, e nós estamos num país que é laico, né? Agora, a questão que eu vi ontem, pelo menos eu vi parte da sabatina, ele tem uma capacidade enorme de dizer uma coisa e fazer outra. E ontem, inclusive, acho que quem está nos assistindo pode ter visto nos jornais, ele dando a explicação da interpretação do que ele teria dito em relação à ditadura militar. Né? Que não houve derramamento de sangue, uma frase mais ou menos assim que ele teria dito há um tempo atrás, e que ontem ele foi questionado por um dos senadores, e toda a explicação que ele deu em relação àquele tempo, como dizendo que não foi bem isso que ele teria dito. Então, nós estamos diante de alguém que é terrivelmente de direita, que, além disso, tem um propósito, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele tem um propósito, que é de alguém que, diferente do outro ministro que foi nomeado pelo Bolsonaro, que faz mais um trabalho de bastidores, este, na minha opinião, ele não fará trabalho de bastidores. Ele será um ministro que vai ter opinião em relação a grandes temas, opiniões públicas, né? Expressar publicamente a sua opinião e vai fazer o embate dos grandes temas. E, infelizmente, com viés de direita. Então, é alguém terrivelmente de direita que vai estar sendo nomeado para o Supremo Tribunal Federal, o que é lamentável. E alguém que vai fazer a disputa. Quem viu ontem a entrevista coletiva que ele deu, quem viu a sabatina dele no Congresso, no Senado Federal, viu que é alguém preparado para fazer isso. E a gente sabe de que lado ele está. Perfeito, Paulo. Já estamos, então, com o nosso convidado, o vereador de Santa Vitória do Palmar, Maurício Silva de Freitas. Vereador Maurício. Vereador Maurício, uma boa noite, seja bem-vindo. Aliás, foi uma satisfação no dia de hoje. Eu estive em Santa Vitória na companhia do Maurício, também da vereadora Vivi, do vereador Tilila, né, que eu fui investigar também por que o vereador tinha este nome. Depois nós vamos antecipar um pouco isso também. Satisfação, encontramos também o nosso candidato a prefeito de Santa Vitória do Palmar, o Paulinho, um amigo nosso, advogado, parceiro das causas trabalhistas, e também o nosso presidente lá do partido, o Gabiati. Mas eu quero conversar especialmente hoje com o Maurício, falar um pouco da experiência chegamos ao 12º mês, né? Entrando no 12º mês de um mandato, o Maurício está tendo na comunidade uma atuação muito importante, uma repercussão muito grande, posicionamentos que às vezes não agradam a quem detém o poder, mas um trabalho que tem eu andei hoje, Paulo, com ele lá em Santa Vitória, um trabalho que tem um grande reconhecimento da comunidade. E quando a gente conversa, como conversamos lá com o professor Oscar, e aí entendemos, ele diz que não se arrepende do voto, e que as pessoas estão dizendo que se arrependem, alguns de ainda não ter votado no Maurício, mas que vão ter uma outra oportunidade, isso não tem preço, né? Mesmo com as brigas que se compram, né, Maurício? Então, quero escutar um pouco a tua fala, tu que tem uma ligação com o Rio Grande também. Muito boa noite, Maurício.
Muito boa noite, Harley. Boa noite, Paulo. A todos que nos assistem nesse momento. Tive um pequeno atraso hoje, em virtude da função das aulas também, né? E dizer, Harley, que foi uma experiência muito boa esse nosso dia de hoje, né? Com a tua presença aqui em Santa Vitória, isso para nós é muito importante. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho ao longo desses 10 meses e, apesar de sempre fazer parte da política, sempre militar, sempre participar diretamente, nunca havia colocado o meu nome à disposição, né? Então, foi diante de uma construção coletiva de colegas professores e mediadas pelo Paulo Júdice, que nós resolvemos colocar o nome à disposição do Partido dos Trabalhadores e, posteriormente, para a comunidade, né? Então, nós construímos um trabalho, principalmente, majoritariamente com os professores, com a área da educação, onde atuo há 15 anos aqui na cidade. Eu vim para Santa Vitória porque prestei um concurso público no ano de 2006, no governo do Batata. Tivemos a felicidade de, no ano de 2008, também já ter um novo concurso público. Tivemos a felicidade de ser aprovados, eu e minha esposa. E aí construímos residência aqui, passamos a militar politicamente aqui, construímos essa nossa caminhada por aqui. E esses 10 meses têm sido muito importantes, muito intensos, porque estamos levando as pautas, né, do povo trabalhador de Santa Vitória. Temos um governo cujo prefeito é do MDB, então tivemos algumas pautas polêmicas durante esse ano e sempre tivemos o nosso posicionamento baseado na coletividade, baseado conversando com as bases, conversando com a comunidade, trazendo algumas emendas parlamentares também que a gente sabe que são recursos públicos, mas que existe essa possibilidade, a gente consegue destinar para cá, para Santa Vitória também. Então, eu avalio como um ano muito intenso de mandato, de muita participação, de muito diálogo, de audiências públicas para a defesa da Corsã. Então, eu avalio como uns 10 meses muito intensos, né? Maurício, eu quero até uma avaliação tua, quero depois que o Paulo também converse um pouco sobre isso. O município de Santa Vitória do Palmar ganhou um dos projetos mais importantes durante o governo Lula e Dilma, que foi o Parque Eólico. Aliás, aumentou por demais a arrecadação do município e, portanto, possibilitando que se tivesse um orçamento que seja capaz de fazer educação, questões da educação, questões da saúde, de infraestrutura. Como é que hoje está a cidade de Santa Vitória a partir deste projeto que é fantástico, né? Uma referência da América do Sul em relação ao parque eólico que nós temos aqui, um dos grandes parques eólicos do nosso país, e que, portanto, quando nós falamos aqui da saudade que temos do governo Lula e Dilma, lembramos de experiências como esta, que está presente ainda em Santa Vitória e que dá retorno para a comunidade em termos de impostos. É verdade que o orçamento aí melhorou quase 100%, 50% a mais, é isso? Como é que são os números aí, Maurício? Isso, Harley. O que acontece? Nós tivemos essa transformação no nosso município, nós fomos testemunhas dessa transformação e também acredito que o último ano de governo do Partido dos Trabalhadores aqui tenha gerado também muitos transtornos na comunidade, porque era aquele momento que os parques estavam sendo implantados. Houve um contingente muito expressivo de pessoas de fora do estado para a cidade, né? Questão de movimentos, muitos veículos pesados carregando materiais nas ruas, mas o que hoje nós temos aproximadamente, nós fizemos uma análise na arrecadação de ICMS, mesmo no ano de 2006, a arrecadação em torno de 26 milhões e meio, hoje estamos beirando 44 milhões, 38 milhões em torno desses recursos. Claro que são recursos oriundos do parque eólico, mas também temos recursos com relação ao cultivo da soja, que aumentou muito aqui na nossa região também, mas que geram um aporte de recursos para o município que fortalece os investimentos em políticas públicas na área da educação, na área da saúde, enfim, e que nós, né, através da nossa bancada, estamos cobrando, né, que a gente muitas vezes acaba não visualizando diretamente esse investimento nas políticas públicas. Além disso, também tem as contrapartidas, né, Harley? Além dessa grande arrecadação de recurso, a gente pode analisar os valores que são das contrapartidas
das empresas de energia eólica. Uma atuação importante do mandato do vereador Maurício, queria que tu também comentasse sobre isso, é o investimento aí de R$400 mil para a UBS dos Pinhos, né? Uma atuação em conjunto com o deputado federal Henrique Fontana, levando aí R$400 mil, provavelmente de emenda, né? Emenda parlamentar, que é de responsabilidade do deputado federal, mas que acaba atuando também conjuntamente com o mandato do vereador Maurício, com o mandato dos demais vereadores de Santa Vitória. Importante avanço, uma conquista do mandato, né, Maurício? E foi bem polêmica, Halley, Paulo, todos que estão nos assistindo, porque esse posto de saúde ele vai ser fixado no bairro onde eu trabalho há 13 anos, né? Fui diretor de uma escola municipal durante um longo período, e o projeto que foi para a Câmara seria a compra de uma casa num terreno de aproximadamente 10 por 25, por o valor de R$180 mil, e o investimento de mais 230 mil, supostamente, aproximadamente R$230 mil para reforma dessa residência para a construção do posto. E naquela sessão foi muito polêmica, porque eu fui o único vereador que foi contrário. E expliquei porque a 30 metros da referida casa, a prefeitura possui terreno de 20 por 40, mais ou menos, né? Então, justifiquei naquele momento que seria interessante, então, que como a prefeitura já possui um terreno que é dela, né, com uma metragem possível de a gente construir com uma planta do Ministério da Saúde, com todas as normativas, respeitando as normativas técnicas. Então, nós sugerimos naquele momento, né, defendi, votei contra o projeto de compra da casa, porque acredito que aquele bairro, por ser um bairro muito grande, né, que tem outros 2 bairros vizinhos, necessitavam de uma estrutura de saúde muito melhor, muito maior. Então, nós passamos também a buscar, juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores e com as lideranças da região, o ex-prefeito Alexandre foi fundamental também nessa construção, nós buscamos, através do deputado federal Henrique Fontana, que é um parceiro de longa data de Santa Vitória do Palmar, recursos para a construção de um posto, de uma UBS zero, né? Então, também o prefeito voltou atrás e acabou utilizando a casa para um outro fim. Legal, Maurício. Legal te ter aqui no programa. Maurício também, que o pai do Maurício é Rio Grande. Tu nasceu em Rio Grande, né, Maurício? Sim. Nasceu em Rio Grande e hoje é vereador no município de Santa Vitória do Palmar. Maurício já está com uma atuação bastante combativa, aí, trazendo recursos para Santa Vitória do Palmar, recursos importantes, atuando forte na fiscalização. Tivemos até uma CPI aí, né? O início de uma CPI, né, de uma compra do prefeito lá de Santa Vitória, quis comprar um carro sem licitação. Mas aí a CPI depois acabou sendo arquivada, mas parece que vai voltar a ser debatida também, porque cumpre, né, Maurício, a função do vereador de fiscalizar, né? Fundamental isso, né, Paulo Rodrigues? Com certeza, essa é a função do vereador. E muito nos alegra, né, Halley, ter por parte do Partido dos Trabalhadores também a renovação dos mandatos nessa juventude aí. Nós temos aí o Maurício em Santa Vitória, temos aqui o Rovan, né? 2 meninos de Rio Grande, aí, um vereador em Rio Grande, outro em Santa Vitória do Palmar. Isso nos alegra, é muito importante esse trabalho feito aí pelos mandatos, trabalho de fiscalização. E sobre a questão, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a questão da mudança do orçamento de Santa Vitória, porque isso representa, eu quero fazer um link com a importância da gente ter um governo federal comprometido com o reerguimento de uma região, o reerguimento e ter prioridade, né? Então, o governo Lula e o governo Dilma tiveram essa preocupação com a metade sul, tiveram essa preocupação com a nossa região. E Santa Vitória, sem sombra de dúvida, ganhou muito com isso. E a questão eólica é apenas um exemplo. Talvez se o Maurício tivesse mais tempo aqui, pudesse falar de outras políticas na área da educação, na área da saúde, que foram importantes para a questão de Santa Vitória. E a questão eólica, além de ter aumentado o orçamento, que é uma questão coletiva, também individualmente, muitas pessoas, através dos seus terrenos, né, que hoje, para colocar a questão das antenas, também tiveram o seu padrão de o seu padrão de vida modificado. Então, o que isso representa para a questão do município, né?
ter um governo comprometido com essas prioridades. E agora cabe ao vereador, e o Maurício é um deles, né, junto com os outros dois, companheiro e companheira da bancada, de fazer a fiscalização aonde esses 20 e pouco milhões a mais vão ser investidos, né? Qual a prioridade que o governo vai dar para o investimento dessa verba? Então, a importância de ter um governo federal comprometido, e Lula e Dilma mostraram isso, e Santa Vitória é um exemplo, a importância de ter também governos municipais comprometidos, né? Imagina se tivéssemos a continuação, né, do governo do PT em Santa Vitória do Palmar, a importância de que isso teria também para o município de Santa Vitória. E a importância, obviamente, de ter bancadas comprometidas que façam essa fiscalização. E o mandato do Maurício e dos nossos vereadores em Santa Vitória tem mostrado isso. Eles têm, no bom sentido, incomodado o prefeito e a administração para que cumpram aquilo que é o dever de todo administrador, né? Priorizar a verba pública naqueles que mais precisam. E Paulo e Halley, há poucos dias o presidente Lula deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e falou sobre a metade sul, falou sobre a questão do parque eólico, dos estaleiros, e é muito interessante que nós conseguimos aqui na cidade justamente visualizar essas políticas públicas, né? O serviço de SAMU, primeiramente a cidade não teria nem a capacidade mínima, né, de habitantes, número mínimo de habitantes para receber essa política. Nós temos 2 SAMU, nós trouxemos a universidade pública gratuita para Santa Vitória, temos um campus da FURG, centenas de casas no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje o prefeito municipal aqui faz uma política de regularização de terrenos como a grande política de habitação do município, e nós tivemos nos governos do Batata e do Morrone entregas de centenas de casas populares através do programa Minha Casa Minha Vida, a construção de 3 escolas. O governo atual está indo para o quinto ano de governo, ainda não construiu nenhuma escola nova, nem sequer aumentou o número de salas de aula. Então nós temos, é muito interessante a gente poder traçar essa comparação, né, e poder analisar que houve um crescimento de recursos, e é importante ressaltar que se fez com muito menos do que se tem hoje, né? Muito bem colocado, Maurício. Eu queria até pegar um pouco disso para ampliar um pouco contigo, né? Eu sou apaixonado pela região sul. Os nossos municípios da região sul são fantásticos, né? Nós tivemos hoje aí, nós chegamos a conversar sobre pontos que são de destaque da nossa Santa Vitória do Palmar, né? Falamos do Hermena, falamos de diversas, do próprio Parque Eólico, mas quando a gente olha para a história econômica da nossa região, nós sabemos que nós, infelizmente, vivemos numa região com problemas econômicos e sociais. E a partir do momento que nós tivemos em Rio Grande o polo naval e tivemos em Santa Vitória a questão do parque eólico, nós tivemos 2 projetos de ação concreta dos governos Lula e Dilma que mudaram a vida da população. Então, às vezes eu acho que o povo brasileiro, o povo do Rio Grande do Sul já está aprendendo que criminalizar a política é dar um tiro no pé. Paulo, eu costumo dizer o seguinte: eu quero no meu time de futebol um treinador que entenda de futebol. Porque se eu botar lá um treinador que não entende de futebol, pode acontecer que o que está acontecendo, infelizmente, com o Grêmio, entendeu? E está acontecendo com o nosso país. Quer ver um dado aqui, ó? Eu vou botar um dado aqui, ó, do que fizeram com o nosso país, Maurício. Olha aqui, ó, nós estamos aqui vendo a série histórica do PIB, porque tem um papinho aí que fala o seguinte: nós estamos com um problema por causa da pandemia. Ora, cara pálida, todos os países tiveram pandemia. Só que o nosso problema é muito maior, o nosso PIB é negativo. Nós vamos ter uma inflação de mais de 2 dígitos. E não é uma inflação porque o consumo explodiu, é uma inflação porque os principais preços controlados pelo governo, combustíveis, né, a gasolina, o gás de cozinha, a energia elétrica, a água, subiu por diretriz do próprio governo. É por isso, e as pessoas não conseguem nem sequer consumir. Nós vamos fechar com mais o ano com PIB negativo. Portanto, Maurício, e aí é importante a tua até experiência nesse início de mandato, o quanto é importante projetos para desenvolver, né? E nós tínhamos, infelizmente, o Brasil não deu sequência a esses projetos,
mas nós temos muita coisa para ampliar em Santa Vitória, em Rio Grande, e tu vê a carência do nosso povo. Com certeza, um dos problemas que tem em Santa Vitória, que eu tenho aqui em Rio Grande, é o desemprego. Isso bate todos os dias lá no teu mandato, certamente, Maurício. Com certeza, Halley. E o que nos deixa triste é acompanhar uma série de políticas públicas que estavam sendo realizadas pelos governos democráticos dos partidos dos trabalhadores. Eu, como atuo na área da educação, como professor, como ex-diretor de escola e também como pesquisador, quando nós vamos atrás dos dados, né, das secretarias, da quantidade de seminários que se realizava, de conferências, discutindo com as pessoas para a composição dessas políticas públicas, com certeza o desenvolvimento era um dos temas que a metade sul aqui era muito carente, né? Em função de toda a nossa matriz produtiva, né? A gente tem a monocultura do arroz, agora entrando a monocultura da soja, enfim, mas nós temos muitas potencialidades aqui na região, nós temos potencialidades turísticas também, nós temos a questão do parque eólico, nós temos uma área de comércio, a própria crise econômica que nós vivemos e uma total falta de planejamento do governo federal nos prejudica quanto à fronteira com o Uruguai, né? Já tivemos numa posição muito melhor, tanto para o comércio quanto até para investir numa área do setor industrial que nós não temos ainda aqui na cidade, né? Então, discutir essas políticas públicas como os governos dos partidos trabalhadores faziam através de todos esses instrumentos democráticos, a gente não vê, não existe um planejamento mínimo, né? Como tu bem te referisses, nós temos várias potencialidades que elas não são utilizadas, né? Não são sequer lembradas, muitas vezes, na hora de construção de políticas públicas. É verdade, Maurício. Eu vou dar um giro aqui quando são já 21 horas e 45 minutos, faltando 15 minutos para encerrar o programa. Eu quero aqui agradecer a audiência da nossa TV Mar. Estamos ao vivo na TV Mar de Rio Grande. Estamos também ao vivo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Quero voltar ao tema da sucessão presidencial, Paulo Rodrigues. Quero te escutar um pouco sobre isso. Mas parece que o clima vai ficar pesado entre os ex-parceiros, amigos de projeto político, Bolsonaro e Moro. Agora, Bolsonaro rebateu as críticas de Moro e disse o seguinte, Paulo Rodrigues, 2 pontos, abre aspas, palhaço, mentiroso e sem caráter. Esse é o nível da disputa pela direita, Paulo. E aquilo que nós comentávamos, eu quero aqui ilustrar o nosso comentário anterior, de que há uma denúncia feita pelos órgãos de imprensa falando que estão insuflando o Moro. E aqui, de forma muito clara, Moro aparece na capa do Globo uma vez a cada 3 dias, desde a filiação, diz jornalista que fez o levantamento. De repente, meu querido Paulo, vai ser um tema para a justiça eleitoral, porque está descarado que alguns veículos de informação têm como ponto principal fazer a candidatura Moro decolar. O Bolsonaro vai brigar com ele, e nós vamos ver aí o ultimate fighter da direita, Paulo Rodrigues. Com certeza, uma outra briga, Halley, que vai surgir, Halley, Maurício e todas que estão nos assistindo, entre Bolsonaro e Moro, é quem melhor vai, daqui a pouco eles vão começar a brigar, quem melhor vai representar os interesses dos Estados Unidos aqui no país, né? Se é Moro ou se é Bolsonaro. Vai ser a briga dos dois. Mas essa questão que tu colocas, Halley, a notícia colocada aí, em especial essa questão do Globo, mostra o caráter que essa grande mídia tem de interferir nos processos eleitorais. E nesse, sem sombra de dúvida, a Globo o Grupo Globo, né, não vai ser diferente. A disputa deles vai ser no sentido de apoiar a questão do Moro, porque o Moro é um candidato com um perfil melhor do que o Bolsonaro. Nós não podemos esquecer. Isso eu faço sempre questão de trazer aqui, o programa Liberdade de Opinião, Halley, de forma elogiosa, quer dizer isso, que trazendo essas notícias, refresca a memória das pessoas. Vamos lembrar de uma frase do ex-apresentador, não é da Globo ainda, né, o Luciano Huck, que o que ele disse, quando perguntado por que ele botou no Bolsonaro no segundo turno, qual foi a resposta que ele deu? Né? Não, é que a gente achou que poderia domesticar, não foi bem essa palavra, usou uma palavra semelhante,
domesticar o Bolsonaro. Então, na verdade, a Globo, a grande mídia, não tem divergência do ponto de vista da política implementada por Bolsonaro. Isso, Bolsonaro representa bem os interesses desses grupos. Agora, a forma, do jeito do Bolsonaro se expressar, enfim, isso pode ser divergência. E agora o candidato que eles estão querendo construir como sendo a terceira via, que na minha opinião, Rale e Maurício, eles querem construir uma segunda via, não é nada impossível dessa direita, nós podemos esperar de tudo. Quem prendeu um presidente praticamente eleito, que liderava as pesquisas, e tiraram do cenário político uma articulação jurídica e política com a grande mídia que hoje nós sabemos, quem fez isso pode fazer qualquer coisa nesse processo eleitoral. Por isso nós temos que estar vigilantes. E vigilante não só nesses espaços, que nem este aqui do Liberdade de Opinião, mas vigilante nas ruas, com o povo na rua, com a militância na rua. Vamos lembrar aqui, Rale e Maurício, um debate que ainda está nos bastidores, que é o senador vitalício. Há possibilidade de ser aprovado, articulado pelo Centrão, com o apoio da grande mídia, a figura do senador vitalício para os ex-presidentes da República, para acomodar Bolsonaro. Essa hipótese que eu estou dizendo aqui é absurda. Agora, pode acontecer, porque para essa direita, para essa elite, quando eles querem levar adiante os seus objetivos, tudo é possível. E prenderam, repito mais uma vez, prenderam Lula, primeiro lugar nas pesquisas, com provas forjadas. Nós hoje sabemos, mas naquela época, a boa parte da população ficou naquela dúvida, né? Lula realmente. E nós precisamos ficar vigilante. Isso que o Globo está fazendo hoje, criando o Moro, poderão fazer coisas piores. Paulo Rodrigues, uma boa notícia para ti, para o Maurício e para a torcida do Grêmio aí que sofre nesse reta final de Brasileiro. O Grêmio vence por 2-0, decorridos 90 minutos, 1 de acréscimo, irreversível. O Grêmio garante os 3 pontos, ainda sonha na manutenção na primeira divisão. Maurício, como é que vê esse quadro sucessório, esta briga Moro-Bolsonaro, esta mídia insuflando a candidatura do Moro? É o candidato, é o queridinho da mídia, porque vai abandonar o plano Bolsonaro, mas Bolsonaro não vai abandonar o seu plano de continuar no poder. E mais do que isso, o povo brasileiro vendo o quanto errou fazendo a escolha que fez e quanto retrocedeu no processo que nós tínhamos no nosso país, Maurício. São duas análises que se complementam, né, Rale? Nós estamos diretamente, através da política e também através da atuação como professor, diariamente conversando com as pessoas, com as famílias, com os jovens, com os adultos, né? E justamente a maioria das pessoas falam nesse arrependimento, porque essa disputa que se fez naquele momento era uma disputa que criaram essa questão da corrupção, sendo que as ferramentas, né, que todas as ferramentas de proteção do governo, do Estado brasileiro, a maioria delas foram criadas pelos nossos governos. Então, a gente não vê a grande mídia bater com tanta vontade no Bolsonaro, né? Porque a gente vê esses absurdos que ele fala diariamente, mas a política econômica ainda é a política econômica do PSDB, a política econômica neoliberal. Então, agora, como tu diz, eles já estão criando um outro candidato que vá dar continuidade nessa política econômica, que vá atender os interesses das multinacionais e da economia internacionalizada, em detrimento da nacionalidade, né? Em detrimento da nossa indústria nacional, em detrimento do nosso desenvolvimento nacional, nos colocando como mão de obra barata novamente no sistema, como fornecedor de mão de obra, como exportador do setor primário. Então, eu acredito que o povo brasileiro
e tem acordado, acredito que o Lula tem se transformado em diversos lugares do mundo, conversando com diversas lideranças mundiais, então não tem se colocado só como um líder nacional, tem se colocado como um líder internacional, à volta de políticas democráticas, à volta do diálogo com a comunidade. Eu acho que isso vai ser fundamental para essa disputa. Perfeito, vereador Maurício. Faltando aí um pouco mais de 5 minutos para encerramento do programa, eu quero aqui, Paulo, noticiar esta importante vitória estabelecida pela chapa que já vinha no comando do Sinterg, eleição única lá no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Rio Grande, no Sinterg. 97% dos votos está consagrada por eleição direta da categoria a chapa que vinha coordenando e tocando o sindicato. Aqui quero dar meus parabéns a todas que integram a direção do sindicato, na pessoa da professora Suzy Barros, que é a coordenadora geral do sindicato e que está reeleita para o próximo período. Um ano muito difícil, né, do enfrentamento muito direto do sindicato, que denunciou o fechamento de escolas aqui no município do Rio Grande, né, escolas importantes que foram fechadas. O sindicato esteve na vanguarda desta denúncia, né? Também o processo de reforma da Previdência, que foi uma violência importando em redução do valor recebido pelos professores e professoras, na luta também pelo pagamento do piso salarial, que, portanto, reconhecida aí por ampla e expressiva maioria, 97,0% dos votos. O Sinterg, Paulinho e Maurício, que possui um índice de sindicalização superior a 90%, que é um índice altíssimo de sindicalização de professores, trabalhadores em educação que fazem parte do sindicato. Então, quero aqui, em nome do Liberdade de Opinião, estender meus cumprimentos, meus parabéns a esta maiúscula vitória. Paulo Rodrigues. Com certeza, Halley, todos e todas que estão nos assistindo, o Maurício que é professor da rede municipal de Santa Vitória do Palmar, isso prova, mais uma vez, de que o sindicato comprometido com a categoria, o sindicato que tem capilaridade, ou seja, o sindicato não pode ter medo de ter relação com a categoria, de mobilizar, não pode ter medo. O Sinterg é a prova disso. Porque tem muitos sindicatos, Halley e Maurício, que acabam não filiando, não mobilizando para querer se eternizar na questão do poder. E o Sinterg está mostrando o contrário. Pelo contrário, tu tem que fazer mobilização, tu tem que filiar, ter um número maior de pessoas da base participando para ter essa rotatividade no poder. A reeleição não é a reeleição de pessoas, gente. O Sinterg está mostrando que a reeleição é a reeleição de um projeto, de um modo de fazer sindicato, de um modo de fazer política sindical. É isso que a categoria está reelegendo. Isso, eu acho, quero dar parabéns a essa política, representada aí pelas companheiras e companheiros que têm dirigido o Sinterg nesse último período. Então, parabéns à direção do Sinterg e parabéns à categoria que aposta nesse tipo de política, que para mim é um modelo. Ou seja, tem que fazer oposição, mas uma oposição no sentido de garantir aquilo que é a política correta para a categoria. E isso que o Sinterg tem feito. Esses embates têm sido positivos. E a categoria reconhece isso. Que isso sirva de verdadeiro modelo e verdadeira façanha, né, Halley e Maurício? Perfeito, Paulo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Quero agradecer a presença de todos e quero aqui nesse final deixar a palavra final do nosso companheiro vereador de Santa Vitória do Palmar, professor Maurício. Quero agradecer a tua participação, quero também agradecer a tua acolhida hoje ao longo do dia. Foi para mim uma grata satisfação. Nós estivemos aí visitando alguns amigos, alguns companheiros aí que atuam de forma marcante na política. Te dizer da satisfação de te ter aqui no programa e colocar também à disposição do programa Liberdade de Opinião para que tu possa retornar numa outra oportunidade. Muito obrigado, Maurício. Nós que falamos aqui para a TV Mar, para o YouTube e para o Facebook, quero deixar para ti as despedidas finais, meu querido vereador Maurício.
Muito obrigado, Halley, pela oportunidade, Paulinho, de estar conversando com duas lideranças da região sul. Para nós de Santa Vitória do Palmar é muito importante estarmos construindo com os companheiros da região, estar discutindo as questões não só da cidade de Santa Vitória do Palmar, mas as questões do nosso estado, e dizer que estamos sempre à disposição. O nosso mandato tem sido um mandato de muito diálogo, mas também de uma postura muito firme diante das políticas públicas. Quero também aproveitar esse momento aqui para parabenizar a direção do Sinterg, né, que é um sindicato que tem um histórico de lutas no município do Rio Grande, que serve de inspiração para outros sindicatos aqui, que formou diversas grandes lideranças. E dizer, Halley, que vamos viver, e já estamos vivendo, um período de muitas mudanças, né? A gente espera que a gente consiga retomar esse país para um espaço de diálogo, um espaço democrático e um espaço para o trabalhador brasileiro. Beleza. Meu companheiro Paulo Rodrigues, muito obrigado pela participação especial hoje. Paulo, que é um membro que está sempre pronto, ou para participar do programa, ou até mesmo para tocar o programa, como já tocou, né? Nós, na próxima edição, vamos voltar com o Tiago Teles, que é o nosso membro titular aqui da bancada do Liberdade de Opinião, mas hoje tivemos o brilhantismo do Paulo Rodrigues. Obrigado pela participação, Paulo. Eu que agradeço, Halley, a gente está aqui sempre à disposição, porque nós acreditamos e achamos que é importantíssimo nós construirmos espaços alternativos e o Liberdade de Opinião, sem sombra de dúvida, é um desses espaços. Parabéns, Halley, parabéns a todos que produzem o programa. Valeu, obrigado a todos e todas que estiveram com a gente. Quero agradecer de forma especial as mensagens aqui, não deu para registrar todas, mas agradeço todo mundo que interagiu com a gente. Agradeço a audiência qualificada da TV Mar, do YouTube e do Facebook e marco um encontro para a próxima quinta-feira. Tu está convidada, a partir das 21 horas, quinta-feira, estamos no ar ao vivo, debatendo com liberdade de opinião os principais assuntos da nossa cidade, da nossa região e da nossa comunidade. Um beijo no coração de todos e todas, um bom final de semana e voltaremos. Fui!